A força poderosa da santidade. Você já ouviu a palavra santo antes? Ou pelo menos a cantou em alguma canção de igreja, não é? Para a maioria das pessoas, essa ideia está conectada apenas a ser uma pessoa moralmente boa. Deus é santo porque Ele é moralmente perfeito. E sim, isso é parte da verdade. Mas na Bíblia, a ideia de santidade é ainda maior, mais rica e surpreendente. O que ela realmente descreve é como Deus é a força criativa por trás de todo o universo. Ele é o único ser com o poder de fazer um mundo cheio de tanta beleza e vida. São todas essas habilidades que tornam Deus totalmente único. E é esse o verdadeiro significado da palavra santo. Uma forma útil de pensar sobre a santidade de Deus é usando o Sol como uma metáfora. O Sol é único, pelo menos em nosso sistema solar, e é incrivelmente poderoso. Ele é a fonte de toda a vida em nosso planeta. Então, você poderia dizer que o Sol é santo. E você pode levar essa metáfora ainda mais longe. A área inteira, ao redor do Sol, também é santa, porque quanto mais perto você chega, mais intensa ela se torna. Sim, exatamente. Essa mesma força e bondade que gera toda essa vida é também perigosa. O Sol, se você chegar perto demais, vai aniquilá-lo. E da mesma forma, há um paradoxo no coração da santidade de Deus. Se você está impuro, a presença dele é perigosa para você. E não porque seja algo ruim, mas porque é algo tão incrivelmente, absurdamente bom. A primeira vez que vemos esse paradoxo da santidade de Deus é na história de Moisés e a sarça ardente. Deus diz a Moisés para tirar as sandálias, porque ele está pisando em solo sagrado. E Moisés cobre o rosto com medo. Deus diz: "Ei, não chegue mais perto, é intenso." E é essa intensidade da santidade de Deus que é explorada ainda mais nas histórias do Templo de Israel, que era o lugar principal onde a presença sagrada de Deus estava localizada. No centro do templo havia uma sala chamada o Lugar Santíssimo, o ponto principal da presença de Deus. E quer você fosse um israelita vivendo na terra ao redor do templo, ou um sacerdote trabalhando no templo, você estava perto da presença sagrada de Deus, o que era perigoso. Isso é um problema, então. Como isso deveria funcionar? Bem, na Bíblia a solução é que você precisa se tornar puro. Você pode pensar que puro significa ser moralmente puro, e isso é fácil de entender. Mas a Bíblia gasta muito tempo falando sobre outro tipo de pureza. Ser ritualmente puro é um estado em que você se separa de qualquer coisa relacionada à morte, como tocar em coisas como pele doente, corpos mortos, ou até mesmo certos fluidos corporais. Todos esses te tornam impuro, e tornar-se ritualmente impuro não é necessariamente um pecado. O erro é entrar na presença de Deus quando você está num estado impuro. E é por isso que Deus deu aos israelitas instruções muito claras para saber quando estavam impuros, e passos para se tornarem puros, para que pudessem entrar no templo novamente. Sim, é disso que o livro de Levítico trata. Mas não para por aí. Essa ideia continua a se desenvolver. Mais tarde nas Escrituras encontramos uma história realmente interessante de um profeta chamado Isaías. Ele tem uma visão maluca onde está no templo, bem na presença de Deus. Ele está totalmente apavorado. Ele sabe das regras. Ele não deveria nem estar lá. E ele está com medo de ser destruído. E então essa criatura maluca chamada Serafim, que é realmente uma criatura maluca, voa com uma brasa quente. E então queima os lábios de Isaías com a brasa. E diz algo muito estranho. Sua culpa foi tirada, e seu pecado foi perdoado. Essa brasa em chamas de alguma forma torna Isaías puro. É notável, porque normalmente se você toca em algo impuro, a impureza é transferida para você. Mas agora, temos essa nova ideia, onde há essa brasa, um objeto muito sagrado e puro,
e ele toca Isaías e transfere sua pureza para ele. Isaías não é destruído pela santidade de Deus, ele é transformado por ela. As implicações disso são simplesmente enormes. Mas há mais um desenvolvimento, desta vez de outro profeta, Ezequiel. E ele tem uma visão onde está parado no templo e vê água escorrendo dele. E então essa água se transforma em um riacho. E depois cresce em um rio profundo, que começa a fluir pelo deserto, deixando um rastro de árvores verdes para trás. E então flui para o Mar Morto, tornando tudo fresco e vivo. Então, em vez de se tornar puro primeiro e depois entrar no templo, a santidade de Deus sai do templo, tornando as coisas puras e lhes dando vida. O que tudo isso significa? Bem, não sabemos até encontrarmos este homem, Jesus, e ele afirma que está cumprindo todas essas visões antigas, mas de maneiras novas e surpreendentes. Jesus andava por aí, tocando pessoas que eram impuras, pessoas com doenças de pele, uma mulher com sangramento crônico, ou pessoas mortas. E quando ele os toca, a impureza deles deveria se transferir para Jesus. Mas em vez disso, a pureza de Jesus se transfere para eles, e realmente cura seus corpos. Jesus é como aquela brasa sagrada na visão de Isaías. Exato. E Jesus afirmou que ele era a encarnação humana da própria santidade de Deus, e que ele e seus seguidores, agora, eram o templo de Deus, para que através deles, a presença sagrada de Deus pudesse ir para o mundo e trazer vida, cura e esperança. E é por isso que Jesus descreveu seus seguidores como tendo rios de água viva fluindo deles. Então, esta é a nossa parte da história, onde nos encontramos agora. Mas para onde tudo isso está indo? Bem, as últimas páginas da Bíblia terminam com uma visão final sobre a santidade de Deus. Desta vez, é de um cara chamado João. E em sua visão, vemos o mundo inteiro ser feito completamente novo. A terra inteira se tornou o templo de Deus. E o rio de Ezequiel está lá, fluindo da presença de Deus, imergindo toda a criação, removendo toda a impureza e trazendo tudo de volta à vida.